sistema elétrico? Bom, você já sabe que a principal função do controle rua é fazer o monitoramento do sistema de distribuição. Pois então, para saber se o sistema de distribuição está sendo medido adequadamente, primeiro a gente tem que se perguntar se o controle rua está fazendo esse monitoramento de forma adequada, ou seja, se ele está medindo certo as tensões e corrente do seu sistema. E como que a gente faz para saber se isso está acontecendo? E se ele estiver descalibrado, o que a gente faz? Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre isso, mas antes, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e deixe aí seu like, que isso é muito importante para a gente, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então agora nós vamos entender como que o controle rua realiza esse monitoramento da tensão do regulador, tá? Então, o regulador de tensão, ele tem um transformador abaixador inserido nele, e através desse transformador de tensão é que o controle rua ele monitora essa tensão. De como que ele faz isso? Qual que é o procedimento para medir essa tensão que o controle adota? Então nós vamos entender isso agora. Presta atenção que a gente tem aqui, e isso é muito importante, um multímetro. E esse multímetro, para fazer a leitura da tensão, necessariamente ele precisa ser True RMS. Essa função, ela pega todo o harmônico da sua linha de distribuição, ele considera todo o harmônico da sua linha de distribuição na hora de fazer essa medição. Então, para uma medição mais assertiva, então você precisa ter um multímetro True RMS. Isso é muito importante, tá? O multímetro ele vai ser inserido aqui nos bornes do controle rua, tá? O borne de medição. A gente tem um borne neutro, fase 1, fase regulador 1, regulador 2 e regulador 3, respectivamente, para cada fase. Então, a gente tem, no lado carga, a gente tem lá inserido um TP de medição. E esse TP de medição, ele serve justamente para fazer essa medição do que está do lado baixa, do que você está medindo no multímetro, correspondente ao lado alta. Tá? Então, por exemplo, aqui, nesse exemplo, eu vou ter um transformador de 13.800, tá? Para 120. Ou seja, do lado alta, eu tenho um TP abaixador de 13.800 para 120. Você fazendo o cálculo de 13.800 dividido por 120, você vai achar uma constante de proporcionalidade. E a gente vai dar o nome dela de alfa, e essa constante a gente vai achar o valor de 115, tá? Você vai fazer você vai colocar lá o multímetro na respectiva fase, e o que o multímetro qual que é o valor que o multímetro encontrar, você vai multiplicar por essa constante de proporcionalidade. E o valor que você encontrar, ele tem que ser aproximadamente o que o V carga do nosso controle está medindo. Então você vai lá, aperta a tecla mais, vai lá no V carga e observa. O valor ele está aproximado do que você calculou, do que você encontrou nesse cálculo? Se tiver aproximado, então o controle está fazendo a medição correta. Agora, se estiver fora dessa faixa, fora do valor aproximado que você encontrou, aí a gente precisa fazer a calibração. Então, nesse primeiro momento, a gente está entendendo como que é feito a medição de tensão do controle. Posteriormente, a gente vai falar do valor de corrente, tá?
Então a gente vai entender agora, a gente vai mostrar como que é feita essa calibração da tensão e depois eu vou falar sobre a corrente, ok? Então vamos entender, eu vou passar para um próximo slide, a gente vai entender agora como que é feita essa calibração. Bom, agora nós vamos entender como que é feita a calibração. Eu quero saber se essa tensão de carga do meu controle, ela é a mesma tensão medida no valor de carga do meu regulador. Então, como que eu faço isso? Eu pego a tensão medida no meu multímetro e multiplico pela relação do meu regulador. E nesse caso, em específico, é 115. Então, vamos ver se essa tensão aí, que o controle está medindo, ela está dentro da faixa permitida, tá? Que é 0,5%, tá? A norma fala que o meu regulador, o meu controle, ele pode ter uma faixa de erro de 0,5%. Então, vamos ver se está dentro dessa faixa. 120,3 vezes 115. Eu deveria ter 3.834. Então, o meu controle está acima do que é permitido. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai utilizar o software de comunicação Setup para poder fazer essa calibração. E como que a gente faz isso? A gente vem aqui na parte de calibração do software e eu vou manipular essa parte de fator de tensão, tá? Cada regulador vai ter aí sua parte de calibração. Nesse caso específico, a gente vai fazer do regulador 1, tá? Ele está com um fator atual em 1000, tá? E como a tensão do meu controle está acima, então a gente deve aumentar o fator de tensão para poder abaixar a minha tensão no meu controle. Então eu venho aqui e vou aumentar o meu fator de tensão. Tá? Eu vou colocar 1090. 1090. E vamos observar como que vai ser a tensão que vai estar sendo medido no meu controle. Vamos voltar lá. Vamos fazer a conta de novo, tá? 120,7 vezes 115. Deveria ter 13.880. Eu estou com 13.696. Então eu tenho que aumentar um pouco mais. A gente volta lá no nosso software de comunicação. Agora a gente vai abaixar um pouco mais. Quando eu quero aumentar a minha tensão do meu controle, eu aumento o fator de tensão do software, tá? Então, eu vou abaixar aqui para 1070 e vou enviar. Vamos voltar no nosso controle e vamos fazer a continha de novo. 121,2 vezes 115. 13.938. Olha, tá quase. Ele tá agora com a tensão acima do valor que a gente deseja. Então a gente volta no software de comunicação e agora eu vou aumentar só um pouquinho, fazer um ajuste fino aqui. Vou colocar 6 aqui, vou pedir para enviar. Tá? Eu coloquei 1076 e agora volto no software de comunicação, volto no nosso controle, controle rua e vou fazer a continha novamente. 121,2 vezes 115. 13.938. Eu estou com 13.915. Aqui ele já está dentro do aceitável. Mas aí eu ainda quero que ele chegue no valor. Eu quero que ele chegue no valor certinho. Então vamos voltar lá. Eu vou agora aumentar um pouquinho a minha relação para que ele chegue no valor mais próximo possível da minha relação. Então, vamos ver se ficou 121,1 vezes 115. 13.926. Ainda está fora. Vamos voltar lá no software de comunicação. Vamos abaixar um pouco mais. Vou colocar agora
65. Vamos ver lá no software, no controle, como que ficou. 121, 120.8 vezes 115. 3.892. Bom, agora sim, nós chegamos ao nossa tensão desejada. Então, é dessa forma que o nosso controle é calibrado, através do software de comunicação setup. Agora nós vamos entender como que é feita a medição de corrente do controle rua e como que é feita a calibração também dessa corrente. Então, a gente vai ver no próximo slide como que isso acontece. Agora nós vamos entender como que o controle rua faz a medição da corrente que está passando pela linha de distribuição. No regulador de tensão, está inserido dentro dele, fisicamente, um TC toroidal, como é esse que eu estou colocando aqui na foto, aqui no slide. Esse TC toroidal, ele envolve o cabo do regulador e através dele é que o controle rua vai fazer essa medição. E como que essa medição é feita? Olha, presta atenção aqui. Eu tenho aqui esse TC e pela norma, o secundário do TC, ele é fixo em 0,2, ou seja, a relação dele, a relação do TC é sempre o valor de alta, tá? Por 0,2. Então, através dessa relação, por exemplo, eu tenho aqui um regulador que ele é nominal, ele tem uma corrente nominal de 200 ampere, tá? E ele tem fixo no secundário 0,2 ampere. Estou falando nominal, tá? Fazendo a conta aqui, eu tenho uma constante, né, de 1000. Constante de proporcionalidade de 1000. Ou seja, essa variação da corrente no secundário, multiplicado pela essa constante de proporcionalidade, vai me possibilitar fazer a medição da minha corrente que está passando pelo alimentador. Então é dessa forma que o controle rua faz a medição. Então é por isso que na hora de fazer a parametrização, eu nem preciso colocar a corrente de secundário, eu só coloco a corrente nominal, porque por norma essa relação ela é fixa em 0,2, ok? Então, toda vez que você for parametrizar o controle rua, basta colocar somente a corrente nominal. Então, agora a gente vai entender como que eu faço para comparar se a corrente que está passando pelo meu circuito ela está calibrada, está correta com a medição do controle. Eu precisaria de um miliamperímetro para poder fazer isso, para poder colocar lá no controle rua, para poder medir a corrente que está passando lá no secundário do meu TC e comparar com o que o controle está medindo. Mas esse multímetro ele não é de fácil acesso e também ele é muito caro. Então as empresas elas utilizam outros equipamentos, como por exemplo um amperímetro de alta. Ele é inserido lá nos terminais do regulador e eu consigo ter essa relação, ter essa medição de ponto a ponto. O que está medindo nesse multímetro, nesse equipamento, esse amperímetro, ele vai estar sendo comparado com o que o controle rua está medindo. Outra possibilidade também para poder fazer essa comparação é através de outro equipamento chamado religador. Esse religador ele está também inserido na linha de distribuição. Ele consegue fazer essa medição da corrente, até porque a principal função dele é fazer essa monitorar essa corrente. Então, ele tem uma corrente confiável para que a gente possa comparar com o controle rua.
Então, utilizando esses métodos, eu consigo comparar para ver se o controle rua está fazendo a medição correta. Mas se por um acaso o controle não estiver fazendo a medição correta, a gente vai aprender a calibrar o controle rua a partir de agora. Então eu vou mostrar para vocês no software como que faz essa calibração. Bom, agora nós vamos entender como que é feito a calibração da corrente do nosso controle rua. Então, para a gente medir, para a gente comparar a corrente que o controle rua está medindo com a corrente que está passando pela linha, pelo alimentador, a gente vai necessitar de alguns equipamentos especiais, como um multímetro, um miliamperímetro para medir aquela relação de miliampere que o TC ele nos fornece, ou um amperímetro que mede correntes altas, tá? Ou também eu vou poder utilizar o religador para saber qual que é a corrente que está passando pelo meu alimentador. O religador que esteja mais próximo do meu regulador, ele vai poder fornecer essa corrente que está passando pelo alimentador, e através desse valor eu vou poder fazer a calibração do controle rua. Então, vamos supor que a corrente que esteja circulando nesse alimentador é 50 amperes, e a gente nota aí que a corrente está acima do valor que está sendo medido no alimentador. Então a gente vai ter que calibrar o nosso controle. Então a gente volta no software de comunicação. Agora a gente vai manipular o fator de corrente. Então a gente vai ter que abaixar um pouco aquela corrente. Então a gente tem que aumentar o fator de corrente. Então a gente vem aqui e coloca, por exemplo, 1300. Envia e volta lá no nosso controle e observa. Olha, agora está quase lá. Então a gente ainda tem que manipular um pouco mais para a gente chegar no valor que a gente deseja. Então a gente volta no software de comunicação, a gente vai aumentar um pouquinho a mais o fator, tá? Vou colocar 1400. Vamos ver. Voltando lá, falta só mais um pouquinho. Vamos voltar de novo no software de comunicação e agora a gente vai colocar, vamos colocar 1070. 14.070. Vamos ver enviar esse 14.070, esse fator de corrente, e vamos observar. Agora está dentro do esperado. 50 amperes foi o que foi medido lá na corrente do meu alimentador. Então, dessa forma que a gente faz, que a gente realiza a calibração do controle rua. Então, vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo, sobretudo entendido. E se isso aconteceu, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível. Isso vai ajudar não só a você, mas outras pessoas que podem estar com essa mesma dúvida, tá? Te espero no próximo vídeo.